Bom, prazer novamente, sou Marcelo. Hoje eu sou head aqui da área de Customer Experience da Prolog, tá? Fala um pouquinho mais lá na última experiência profissional, na qual eu estou hoje também, né? Eu tive um susto, na verdade, quando eu descobri que eu estou há mais de 10 anos na área de Customer Experience, Customer Success, enfim, tudo que vocês possam imaginar nisso. Então, eu iniciei em 2013, na Conta Azul, inclusive, conhecendo a Fernanda, e, cara, a gente está em 2025, então me assustou um pouco. 10 anos já de... quem é da área de Customer Experience sabe que a gente tem um desafio muito grande todos os dias, né? E tem que ter uma resiliência muito forte. Então, 10 anos muito suados, tá, gente? E para quem a gente está em startup, a gente sabe que 10 anos equivalem aos 25 já. Então, é bastante coisa. Cara, eu tenho uma trajetória... Eu botei aqui algumas mais marcantes, mas eu passei por algumas empresas também. Acho que Conta Azul foi uma muito bacana, foi onde eu fiquei mais tempo, foi onde eu me formei, inclusive eu saí líder da Conta Azul, conhecendo um mundo que eu nem conhecia. Então, eu fui para atender chat, meio telefone, saí de lá, né, junto com a Fernanda, a gente iniciou a área de Customer Success, eu saí de lá como líder da área de Customer Success, então foi um aprendizado muito bacana. Cara, eu passei pelo Mercado Livre, nessa época eu morava em São Paulo. Foi um desafio muito diferente, porque a gente está falando de uma área muito grande de Customer Experience. Imagina que a gente tem algumas BUs, é uma empresa de 1999 também, então tem sedes em outros países, então, cara, só no Brasil tinha 1.500 pessoas de CX, obviamente não liderava todas elas, liderava uma parte delas, então, cara, foi muito bacana para entender processos, como uma empresa grande se estrutura, que áreas comportam uma área de CX, então, área de processos, área de dados, área de comunicação, então, várias áreas se criam só para responder para a área de CX. Passei pela Movidesk, então, aí já, eu sou meio cigano, tá, gente? Então, de São Paulo, já mudei para Blumenau, então, era presencial, eu estava lá na Movidesk, então, foi uma experiência muito bacana, inclusive. Confesso para vocês que foi no Mercado Livre que eu fui para o Movidesk, porque eu tenho uma grande vocação a não ser preso a muita limitação à criação, tá? E o Mercado Livre tinha muita regra já, era muito grande. Então, cara, eu queria para um lugar onde eu tivesse carta branca, eu pudesse executar, mudar, alterar. Então, eu acabei, né, me desligando do Mercado Livre justamente para a Movidesk, uma nova oportunidade para que, de fato, a gente consiga colocar a mão na massa, consiga fazer o negócio acontecer mesmo, sabe? Também foi minha fornecedora aqui por muito tempo, tá, Fê? Agora a gente está usando aqui o HubSpot. Daí, todas as áreas aqui, de fato, de comunicação com clientes migraram para o HubSpot, mas eu usei, cara, a Movidesk até o finalzinho, até metade do ano passado. E defendo, tá, gente? Então, peço desculpas aí. Boa. Gente, e aqui na Prolog, eu atuo daí como head da área de Customer Experience, então ela abraça tanto a área de Customer Success, quanto a área de suporte, quanto a área de onboarding, quanto a área de adoção. E confesso para vocês que aqui tem um desafio muito diferente também, que eu cuido de uma área de equipamentos. A gente tem um produto físico. Então, toda essa área também está sob minha responsabilidade, desde a produção, montagem, distribuição, tudo que vocês possam imaginar aí que envolva logística. Então, tem bastante coisa que combina muito com a nossa área aqui, porque ela faz parte da experiência do cliente. E isso estava abaixo de um outro guarda-chuva antes. Então, com o tempo, ela veio para o meu guarda-chuva para que, de fato, a gente conseguisse trazer uma experiência também nessa troca aí de mercadorias, enfim, que a gente envia, né, para o nosso cliente ou volta, tá? Ainda falando um pouquinho sobre o Prolog, acho que é interessante vocês saberem. Então, o Prolog é um software para gestão de transportadoras. Então, a gente tem um módulo de pneus, a gente tem um módulo de checklist, tem um módulo de manutenção. E o nosso carro-chefe mesmo é pneus, tá, gente? Então, é um mundo novo aqui para mim, tá? Só para contextualizar um pouquinho para vocês. A gente atende só transporte de cargas. E eu não imaginava que um pneu de caminhão podia ser regripado. E o nosso produto físico ajuda a identificar o momento certo de trocar a banda desse pneu, para justamente o cara não ter uma perda desse pneu, de estourar na BR, quando a gente não está numa BR e tem um pneu que explodiu ali no meio do caminho, para que ele possa reaproveitar esse pneu. Isso gera uma economia muito grande para o nosso cliente, porque o pneu ele é muito caro, e a recapagem é muito mais em conta. Então, o pneu varia de seus R$2.000, R$3.000, enquanto uma recapagem varia de R$700. Então, a gente ajuda o nosso cliente a antecipar uma troca para que, de fato, ele não tenha um gasto mais alto, né, com essa parte de gestão de pneus, tá? Então, esse é basicamente o nosso carro-chefe aqui na empresa. Beleza? Tranquilo até aqui? Boa. Gente, e aqui eu acho que o primeiro tema que a gente tem, deixa eu só passar o slide aqui, falar um pouquinho, cara, exatamente da área de customer que a gente tem aqui, tá? Na nossa jornada do nosso cliente, tá?
como que ela está estruturada hoje? Hoje a gente tem onboarding, hoje a gente tem adoção e hoje a gente tem Customer Success aqui, eu chamo que é o CSM, de fato, né? Quem está fazendo a manutenção e a gestão de carteiras ali do nosso cliente, tá? E é tudo uma grande jornada, tá, gente? Então, no próximo slide eu vou explicar um pouquinho para vocês também. Já existe uma área de revenue aqui, então tá todo mundo abaixo do mesmo guarda-chuva, que é muito importante, que é a área marketing comercial e CX, tá? E, cara, essa jornada, ela começa, na verdade, lá no comercial, né? Acho que todo mundo aqui sabe que é muito importante o comercial conseguir identificar, conseguir trazer, conseguir evidenciar e deixar claro isso para o time, né? Para onde ele está repassando essa venda e também para o nosso cliente, tá? Do que ele vai esperar em relação ao nosso produto, às nossas entregas, o que de fato a gente oferece. Que é basicamente trazer a dor, né, do nosso cliente, descobrir a dor desse lead, vamos chamar assim, trazer essa dor, né, para o primeiro time que vai abraçar esse cliente, que é o time de onboard, que de fato vai, cara, apresentar a ferramenta, ajudar ele a fazer a implantação, guiar ele nesses primeiros passos, né, em relação ao nosso produto, começar a estratificar alguns dados para que, de fato, ele já comece a ver os ganhos dele, os marcos dele, né, de sucesso em relação à nossa ferramenta. E aqui na Prolog, ela dura em torno de 1 mês, tá? Então, alguns produtos, como checklist e manutenção, duram em torno de 15 dias, mas os nossos produtos pneus, ele leva um pouquinho mais de 1 mês. Então, cara, tem a importação de uma planilha, tem um produto físico que precisa chegar no nosso cliente, tem as calls que a gente precisa executar, tem algumas atividades que ele precisa executar entre uma call e outra, para que, de fato, a gente consiga validar, né, que ele está evoluindo, que ele está realmente conseguindo alcançar aquele principal objetivo para que a gente consiga finalizar esse onboard com sucesso, né? E a nossa principal métrica aqui, gente, dentro do time de onboarding, é ativação. Cara, eu preciso ativar esse cliente. O que é ativar esse cliente? Aqui é o momento que eu preciso ensinar ele a usar o nosso produto, tá? Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. A pessoa, ela contratou um módulo de checklist. Cara, eu preciso, importar as informações dele, eu preciso executar, fazer a call, mostrar o nosso produto, como cadastra colaboradores, como cadastra placas, né? Porque a gente trabalha com veículos aqui, como que eu faço, né, os cargos e permissões ali para os usuários que eu vou cadastrar, e tudo isso, né, com o nosso cliente em call, ele executando do lado dele, e nós guiando, né, a atividade por aqui. Então, a gente não executa essa parte dele operacionalizar no produto, além de subir as informações para ele. É ele compartilhando a tela dele com a gente, e a gente instruindo ele, porque, de fato, né, a gente sabe que todo mundo aprende um pouco mais quando está executando, né, a atividade, ao invés de só ficar assistindo, enfim, ouvindo, né, sobre como executar aquele processo. A ativação, então, nesse caso aqui, cara, é isso. Cara, eu tenho o objetivo de ensinar o meu cliente a cadastrar uma placa. Cara, eu preciso que esse cliente cadastre uma placa, beleza. Então, ele ativou aqui. Eu preciso que esse cliente cadastre um colaborador. Beleza. Ele ativou aqui. Eu preciso que esse cliente crie lá o cargos e permissões. Ele ativou aqui. Eu preciso que esse cliente faça um checklist. Ele ativou aqui. Então, basicamente, a minha trilha dentro de onboarding, né, a gente passa pelos marcos, enfim, que são as ativações aqui, é fazer com que ele realmente tenha essa facilidade, esse aprendizado de usar e saber, vou chamar aqui de saber se virar sozinho, né, quando mais ele precisar, de fato, executar qualquer atividade, né, cadastral, enfim, e realização ali do produto no dia a dia, tá? Então, essa é a nossa principal métrica, tá, gente? Tem outras métricas? Tem, gente. Eu tenho SLA, eu tenho tempo médio de dias úteis, tenho tempo total, eu tenho churn em onboard, eu tenho upsell, cross-sell em onboarding. Mas o que, de fato, aqui é mais importante para a gente é garantir que esse cliente ele saia ativo daqui. Eu costumo dizer, inclusive, gente, interpretem no bom sentido, tá? Eu prefiro muito mais ter um cliente ativo do que um cliente só implantá-lo dentro do prazo. Prefiro que ele ative isso, prefiro que ele aprenda a usar a ferramenta do que só, de fato, seguir o cronograma ali, o time seguir o cronograma e fazer com que encerre aquele onboard sem ele, de fato, ter absorvido e aprendido em relação ao nosso produto, tá? Como ciclo final aqui, gente, de ativação, no final eu preciso entregar alguma coisa para ele, né? Então, enquanto ele está executando as atividades dele, eu já consigo mostrar os relatórios, o dashboard, de fato, para que ele consiga enxergar o valor, de acordo com a dor que ele me apresentou, né? Dentro do nosso produto. Tranquilo até aqui? Beleza? Boa. Tranquilo. Eu estou olhando volta e meia aqui para o lado, porque eu estou acompanhando pelo meu celular também, porque eu estou travando muito, mas eu estou ouvindo. Inclusive, vou trocar de computador agora, mas estou ouvindo. Sem problema, boa. Show, gente. Beleza, gente. Terminamos o onboarding, tá?
Isso é um time que executa. Vamos para a adoção. Incrivelmente, quem faz a adoção... Meu Deus do céu, gente. Opa, ela voltou. Tu tá com o áudio liberado aí através da Júlia, tá, Fê? Só puxando o fio. Boa, é o mesmo time que cuida. Desculpa. Então tem o time de onboarding e tem o time de adoção. Na Prolog, quem faz a adoção também é o time de onboarding, tá, gente? Por questão de volumetria, o momento que a gente está passando, é esse time também que executa essa parte de adoção, tá? Como que funciona? Cara, eu ativei, mostrei para ele como que ele faz isso no dia a dia dele, importei as informações dele, fiz com que, de fato, ele chegasse o primeiro valor de acordo com a dor dele. Exemplos aqui de dores, né? O cliente quer, cara, ter controle do que mais está acontecendo na frota dele, de manutenção, que mais os motoristas estão reportando. Cara, a gente tem isso para mostrar para ele. Então, a gente tem algumas listagens de dores aqui para que, de fato, a gente consiga mostrar para ele no final do ciclo de onboard, né, onde que ele vai consumir essa informação. Na adoção, nada mais é do que eu incentivar o meu cliente agora a continuar executando essa atividade repetidamente, com os marcos de sucesso também, né, ao longo dessa jornada. O nosso processo de adoção, ele tem duas regrinhas, na verdade. Ou ele atinge 70% de aderência ao nosso produto, ou ele atinge os 45 dias, tá? Aí tem, claro, gente, tem sempre os nossos... as nossas observações aqui. Poxa, o cliente ainda está zerado. Cara, então continua com ele aqui, porque de fato eu prefiro que ele faça a adoção aqui. Mas essa regrinha, existem essas duas regrinhas aqui para que de fato a gente faça a transição do nosso cliente para o time de CSM, né? Para quem vai de fato fazer a gestão das carteiras. Como que funciona a adoção? Lembra que eu comentei um pouquinho com vocês que ele tinha que aprender algumas atividades em relação ao nosso produto no onboarding? Agora eu preciso que ele faça isso repetidamente, tá? Vou trazer um exemplo aqui para vocês e vou continuar com o exemplo de checklist, que ele é um pouco mais prático. Eu tenho um cliente que tem 100 placas, beleza? Cara, eu ensinei ele a fazer tudo no onboarding e agora eu preciso fazer que ele, de fato, utilize o nosso produto. Como a minha métrica aqui ela é 70%, cara, eu preciso que ele faça... Tem um cálculo, tá, gente? Não em torno de... ele precisaria fazer em torno de 140 checklists. Tem que ter um checklist de entrada e um checklist de saída de veículo. Mas eu vou usar um exemplo aqui mais tranquilo também, que é como se ele tivesse que bater 70% do checklist feito em cima da frota dele. Então, quando ele executa esse 70%, através do 70 checklist que ele vai fazer, beleza, ele está graduado, tá? Aí a gente, né, conforme a nossa jornada, tem os touch points, as calls, e a gente continua mostrando o valor para ele em cima dos produtos, né, que a gente tem, dos números que a gente entrega, enfim, para que ele possa extrair isso, enfim, tirar insights, melhorar processos, levar isso para a gestão. Então, o nosso processo de adoção, basicamente, é nesse ponto, tá? Ele dura em torno de 45 dias, intercala entre monitoramento daquele cliente, intercala entre uma call com ele para, de fato, fazer essa reunião de sucesso, e intercala também, e essa call, gente, nem tudo são flores, né? E tem call que a gente tem que dar puxão de orelha também nesse cliente. Então, cara, você não está fazendo, o que está acontecendo, qual que é o ponto que está pegando para você, o teu time está com dificuldade, de fato, de utilizar a nossa ferramenta. Então, acontece, óbvio, né? E a gente precisa contornar isso e aí a gente tem as nossas saídas aqui para que, de fato, o cliente, né, consiga utilizar a nossa ferramenta da melhor maneira possível, tá? Acho que basicamente esse é o nosso processo de adoção, tá? É sempre por call, enfim, tem uma comunicação ali muitas vezes tem comunicação também direto com o decisor da compra, tanto em onboard quanto adoção, gente. Então, a gente enfrenta aqui os nossos desafios também, né? Porque muitas vezes quem faz a aquisição do nosso produto não é quem de fato vai operacionalizar. Então, basicamente, quando chega em onboard, a gente precisa revender o nosso produto para que de fato o nosso time consiga, o time, né, operacional consiga utilizar ali o nosso produto. Beleza? Gente, e o time de CSM, na verdade, faz monitoramento, né, dos marcos de sucesso definidos em conjunto com o cliente. Nós temos algumas carteiras aqui, cada carteira tem a sua jornada, né, de touchpoint com o nosso cliente. Então, tem carteira aí que é uma vez por mês, tem carteira que é 1 mês e meio, tem carteira que é 2 meses, né? E com isso, a gente consegue fazer com que o cliente enxergue resultado, né? A gente apresenta a gente chama aqui de KBR, né? Às vezes é resultado mensal, trimestral, enfim. E também criamos planos de ação para contas que, de fato, não estão engajando conforme elas precisam alcançar para, de fato, extrair o melhor da nossa ferramenta, tá? Aqui a gente tem que gerar impacto recorrente, porque, de fato, é o que a gente precisa, né, executar
para que o cliente continue utilizando o nosso produto, vendo valor, trazendo também as melhorias que o nosso produto traz aqui, né, em cima do nosso, da nossa ferramenta, para que, cara, ele veja evolução também, né, no que a gente está executando através do time de tech. Então, basicamente, aqui é onde a gente tem que trazer os impactos recorrentes para o nosso cliente, porque, de fato, ele vai executar. E é cíclico, tá, gente? Então, aqui não tem um fim de jornada, tá? Então, acho que de CS é isso. Aí tem várias métricas, tá, gente? Aqui a gente tem total monitoramento através do Health Score, mas aqui a gente controla também, cara, solicitação de cancelamento, churn, up, cross, enfim, eu vou falar um pouquinho mais aqui no nosso próximo slide, para que a gente consiga abraçar esse cliente e fazer com que essa base também expanda, além de a gente conseguir reter esse cliente, né, por mais tempo. Beleza? Gente, eu tô me sentindo muito sozinho falando, então eu vou refazer minha regra aqui, gente. Se tem dúvidas, curiosidades, a gente pode ir pausando aqui, acho que vai dar certo também. Eu fiz algumas anotações aqui, como você pediu para falar no final, eu deixei para o final, mas podemos fazer agora também, se quiser. E pode ser, eu acho que vai manter o negócio dinâmico aqui. Eu ia perguntar para você o que acontece, na verdade, quando o cliente não ativa, porque você falou sobre alguns marcos importantes ali que vocês consideram de ativação, né? E em que trilha, o que acontece quando vocês não conseguem concluir essa ativação? Então, Fê, quando a gente não consegue concluir essa ativação, na verdade, quando a gente já vê que tem uma certa inconsistência aqui no que foi proposto, na pessoa que está executando, naturalmente a gente consegue. Primeiro ponto, a gente vai envolver o dono do negócio. Tá? Então, cara, o que acontece? O decisor é de fato quem está lá na ponta, né, com o time comercial para realmente fazer o fechamento do negócio. Aí, gente, não existe receita de bolo, tá? Esse aqui é o negócio da Prolog. Então, a gente precisa fazer a passagem de bastão, e muitas vezes quem vai executar o processo de onboarding não participou da compra, não sabe o que é a ferramenta, e a gente precisa, de fato, fazer com que ele se engaje nesse momento, tá? Quando, de fato, essa virada ela não acontece, naturalmente a gente entra em contato com o decisor para realmente fazer o processo acontecer, tá? Isso daí é no caso mais crítico, tá, gente? Entendam que todo o processo de onboarding que a gente tem, existe... Eu nem falei da primeira etapa aqui, que é o kickoff, é quando a gente entra em contato com o decisor, porque é ele que vai passar as informações para a gente, e ele está em cópia também em todo o processo. Então, quando não acontece uma call, quando não tem uma atividade que é feita, ele também está com a gente. Ele participa, Fê, só que é uma reunião aqui por telefone. Esse cara não é efetivo, a gente não foi efetivo, não teve resultado bom fazer uma call com o decisor. Então, por telefone, a gente valida todas as informações com ele. Basicamente, algumas informações contratuais que são importantes, tipo produto, a quantidade de placas que ele tem, a principal dor que ele tem também naquele momento, quem que vai executar as atividades, quem que é o responsável. Enfim, a gente faz algumas perguntas ali, como se fosse um checklist mesmo, para que, de fato, a gente saia com a primeira call marcada, para aí sim a gente começar o processo de onboarding, tá? Então, existe esse processo aqui. Cara, tivemos uma baita dificuldade, principalmente nesse início. Aí a gente envolve o time comercial para que eles possam nos ajudar a entender qual foi o gatilho aí. Basicamente, a gente não devolve a venda, mas basicamente a gente envolve eles, porque a gente pode ter um risco muito grande de churn ali, e isso nos preocupa. Aí retroalimenta a área comercial para que, de fato, a gente precisa arrumar um funil, né, de entrada ali de clientes. Então, esse é um cenário, tá? Cara... É por isso que a gente até... Pode falar. Desculpa. Delay. Não, mas é por isso que até o pessoal do comercial está aqui hoje junto com a gente também, para a gente entender essas dinâmicas, né? Eu tenho mais uma pergunta sobre isso, mas só que eu vi que a Fernanda Suzuki tinha levantado a mão, então vou deixar ela falar, depois eu volto. Beleza. Marcelo, uma dúvida que eu fiquei ali na questão da adoção. Ele é uma continuação do onboarding, certo? Isso, ele é uma continuação do onboarding, mas o processo ele muda. Mas são as mesmas pessoas que fazem essa adoção? Hoje são as mesmas pessoas. Hoje são as mesmas pessoas. E aí, quando ele vai para ele ir obrigatoriamente para o Customer Success, né, para o CSM, ele tem que passar por todas as etapas ou seguir o tempo? É 70% ou os 45 dias? Ele tem que chegar nos 70%. Cara, bateu nos 45 dias, a gente faz uma análise, entende qual que é o percentual que ele chegou e a gente vê se a gente faz a passagem de bastão para o nosso time de CSM ou não. Vou trazer um exemplo aqui para vocês prático sobre isso. Cara, eu tenho
Vou dar um exemplo agora do módulo de pneus, principalmente. Cara, módulo de pneus eu preciso fazer a aferição. É uma ação física, literalmente. Eu tenho, na prática, eu tenho que levar o produto lá e fazer. Só que a gente vai olhar, cara, a base desse cliente, entendam que existem placas e existem pneus alocados nessas placas. Eu controlo pneus desses veículos. Cara, o cara está debulhando em movimentação, porque ele ainda está estruturando todo o processo dele para que, de fato, ele consiga depois ir para o passo da aferição. Cara, ele não está com 70%, mas está com 50%, porque isso contabiliza como uma métrica lá para a gente. Cara, faz sentido. Vamos passar ele para o CSM, porque é só a etapa desse cliente aqui, uma particularidade, e de fato logo ele já vai agendar, e o CSM daí continua essa trilha de adoção, vamos chamar assim, né, para garantir que de fato ele vai usar a ferramenta por completo. Eu queria fazer mais uma pergunta. Bora. Eu anotei aqui. Você falou, né, do produto especificamente da Prolog, ali vocês atendem transportadores e tudo mais. Qual que é no fim das contas, assim, qual é a persona de vocês? Porque você está falando da pessoa que está indo lá no caminhão para aferir a pressão do pneu. Essa pessoa, ela é a mesma pessoa com quem você está fazendo o onboarding? Eu digo assim, é o caminhoneiro, por exemplo, ou você está falando com uma outra pessoa? Como é que vocês definem, assim, essa persona? Porque você falou que o tomador de decisão, que foi a pessoa que provavelmente contratou, não é a pessoa com quem você está fazendo o onboarding. Então, eu queria saber qual que é essa persona com quem vocês estão conversando durante o processo de onboarding. Durante o processo de onboarding, a gente naturalmente está conversando com um gestor. Então, cara, vamos imaginar que é uma operação, de fato, um galpão, gente, de transportadora, e eu tenho lá os borracheiros alocados. Tem o pessoal que faz a manutenção dos veículos, tá? Aí, em cima deles, tem o gestor. Então, naturalmente, a gente faz toda essa parte com o gestor. Chega o momento que o gestor precisa envolver essa parte que vai operar a ferramenta na ponta, que daí a gente passa para os treinamentos, mostra o app, enfim, como que eles vão executar isso no dia a dia, e volta para o gestor para que, de fato, é ele que vai coletar os resultados ali no final do dia, mês a mês, enfim, conforme a gente vai, né, guiando a jornada dele aqui para apresentar os resultados da nossa ferramenta, né, como que a gente contribuiu ali para o negócio. Então, hoje funciona assim. Gente, a gente pincela muita coisa boa, né? Um cenário lindo, perfeito, tá? Acontece do cara vender da gente vender aqui para um cliente que está um pouquinho fora do nosso SCP? Acontece. Então, a gente precisa driblar ali, aprender um pouquinho para que, de fato, a gente consiga absorver esse cliente, cara, e reportar quando não fizer sentido mesmo, tá? Beleza? Mais algum ponto? Curiosidades? Dúvidas? Não tem mais Posso algumas ir? coisas, mas eu vou deixar mais para frente. Beleza, combinado. Gente, falando bem rapidinho sobre isso aqui e o quão importante, né, e eu acabei não trocando essa informação com a Fê, ou a Fê falou, eu também agora me deu um branco, né, de ter uma área toda, a área de revenue criada de fato, né, e respondendo como uma única pessoa, tá, gente? Que é, de fato, a gente trabalhar com, cara, um método que não sei se todo mundo conhece aqui, que é o Wine by Design, né, que é uma método de arquitetura de receita, onde, de fato, a gente, cara, tem todo o processo de onboarding aqui, onde a gente vai entregar o primeiro valor, basicamente tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, para que, de fato, lá no final a gente consiga fazer a expansão do nosso produto, tá? Então, de maneira bem prática aqui, né, a gente trazer todos os impactos que acontecem, então isso é extremamente importante, porque o cliente se sinta engajado, motivado, enfim, né, e continue utilizando a nossa ferramenta, que lá no final no ciclo do nosso cliente, né, enfim, no tempo que ele conseguiu executar, extrair, a gente conseguir fazer com que, de fato, ele aumente, né, a receita dele com o nosso produto. Então, aqui a gente vende os módulos separadamente, então muitos clientes não vêm com um combo, que a gente chama aqui, que são todos os módulos, então a gente consegue expandir para um novo módulo, a gente consegue expandir a quantidade de placas, porque esse cliente fez uma aquisição maior da frota dele também. Então, a gente traz eu falo um pouco sobre essa arquitetura aqui, né, e falo da importância de a gente ter, né, essas 3 áreas situadas, né, abaixo de um único guarda-chuva, porque a gente evita o máximo de fricção para que a gente consiga construir uma jornada super positiva para o nosso cliente também, tá? Então, ele é bem importante, assim, né, e não só com o time de venda, customer success, enfim, né, o time de produtos se envolve bastante também com o time aqui, para que, de fato, a gente consiga fazer uma entrega super positiva, né, para o nosso cliente. Então, trazendo só, né, acho que a importância disso, né, e para áreas também, para empresas também, gente, que não tem uma área de revenue, cara, como é importante essa conexão entre essas áreas, tá? Então, marketing, comercial,
CX, produto, para que a gente consiga, de fato, entregar o melhor para o nosso cliente, né, em todo o ciclo de vida dele que a gente vai ter na base. Então, é só uma pincelada mesmo, falando um pouquinho dessa importância, tá? Beleza? Dúvidas aqui? Curiosidades? Vamos lá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Eu tô com 2 computadores aqui, 2 fones, então eu já não sei mais o que eu tô falando com o microfone que tá aberto. Mas você, nas nossas... Eu não lembro qual que é o próximo slide, mas De produto. a gente... Nas nossas... de produto? Então tá bom. Então eu vou deixar tu ir pra próxima ali, e qualquer coisa depois eu faço meu comentário. Boa, beleza. Gente, produto, tá? Produto tem... O que eu vou trazer aqui para vocês, gente, né? Produto, né? E vou trazer o exemplo aqui da Prolog, porque funciona muito bem aqui. A gente está extremamente conectado com eles, tá? Então, basicamente, eles estão colados no time de CX, obviamente que também existem os estudos de mercado, enfim, que eles executam, mas eles estão muito próximos, né, ao time de CX. Não estão só tão próximos do time de CX, como eles também estão em campo, muitas vezes, tá? Para entender, de fato, qual que é a nossa dor do cliente, né? Apesar da gente estratificar, enfim, tudo que a gente tem na nossa ferramenta, feedback e tudo mais, levar isso para eles muitas vezes estão em campo, estão participando de call, estão realmente conectados com o nosso cliente na ponta, tá? Isso aqui na Prolog, inclusive, faz uma grande diferença. Acho que a gente construiu um produto cada vez melhor, porque a gente estava muito conectado, né? Eu estou aqui há 2 anos, inclusive, esqueci de falar um pouquinho sobre isso. A gente cresceu bastante, então a gente tinha 30 pessoas quando eu entrei, agora a gente está com 70 pessoas, então a gente expandiu bastante aqui. E esse ela nunca se perdeu, a gente sempre esteve muito conectado. Por muitos anos, inclusive, gente, a gente fez essa mudança em outubro do ano passado. O time de CX estava sentado ao lado do time de produto. Então, era muito rico isso para a gente também, tá? Inclusive, sinto falta. Agora que eu verbalizei isso em voz alta, acabei de sentir falta. Porque essa conexão era muito próxima e era muito rico a gente estar, né, do lado do time de produto, tá? Claro, hoje estamos em andares separados aqui na Prolog, mas a gente tem reuniões recorrentes, tá, gente? Toda semana, então, né, eu tenho reunião, na verdade, com os demais gestores de produto. A gente tem, obviamente, também, como minha coordenação, o Anderson que toca toda essa parte de, cara, o que a gente tem que não está funcionando, bugs, enfim, tudo que a gente sabe que, né, participa. E essas reuniões, elas são recorrentes, tá? Fora todas as trocas que a gente tem diariamente em relação a isso. Faz uma baita diferença, acho que conecta muito, conectar o time de produto com o nosso cliente, com a nossa realidade, faz com que eles consigam chegar, né, os principais pontos de fricção, os principais pontos de dor que a gente tem, né, quando o cliente, cara, pede um churn, por exemplo, assim, cara, eu saí por conta que não tinha isso, e eu saí por conta que, cara, essa tela não me entregava isso, assim, então isso se torna um incômodo colaborativo, vai entre todas as áreas para a gente entender, obviamente, se faz sentido executar, se não faz sentido, se é uma coisa muito fora da nossa realidade também, para que, de fato, cara, a gente consiga abraçar, né, o maior público que a gente tem, entregar um produto cada vez melhor para o nosso cliente também, tá? Então, cara, reuniões recorrentes, tomada de decisão é sempre orientada por dados, então tem os feedbacks do cliente, tem um momento com o nosso time também, que os PMs, naturalmente, estão colados ali, para entender cada vez mais a fundo, tem os dados que a gente extrai da nossa ferramenta também, obviamente também tem estudo de mercado constante, né, porque precisa estar casado com os dois lados, né, não dá para a gente sair fazendo tudo também, porque a gente precisa priorizar o que a gente vai atender o maior público, inclusive, né, o que está dentro do nosso ICP. Então, essa conexão que a gente tem aqui com o produto faz uma diferença super bacana para que a gente consiga entregar um produto muito positivo, tá, gente? E eu estou falando tudo isso em relação à minha experiência, tá, gente? Então, eu já passei por outras organizações onde era muito distante, né? E aí vem a famosa fala, né? E aí eu vou defender o meu peixe aqui. Olha o churn, tá alto, gente. E aí, time de CX, vocês vão fazer o quê? Aí eu faço questão, gente. A gente teve na sexta-feira aqui, inclusive, nosso fechamento do Q1, e eu pincelei muito bem, eu falei assim, gente, churn não é responsabilidade do time de CX, a responsabilidade de churn é a responsabilidade da empresa como um todo, tá? Então agora eu tô tirando até o produto aqui da cola. Todo mundo é responsável, né, por esse número.
A gente está aqui para reportar, estratificar, mostrar de fato onde a gente precisa melhorar, né? E seja em qual área for, né? E por vezes, né? E aqui na Prolog acontece bastante isso, o time de produto está bem envolvido assim, em relação às solicitações que a gente tem para o público que a gente, né, começa a atender nesse momento, né? A gente teve uma readequação de ICP, então agora a gente está, cara, penando um pouquinho, a gente está vinculado para de fato conseguir fazer isso acontecer, né, da melhor maneira possível. Pode ir, Fê. Perguntar sobre essas reuniões recorrentes que vocês têm para fazer alinhamento. Quem que costuma participar? Você falou de produto, né? Logicamente, time de CX. Tem mais gente participando desse processo de tomada de decisão, da análise desses dados, né? Que é o que você coloca ali. Cara, participa o time de gerentes, né? Gerência de produto, gerência de CX, gerência de tech e gerência de design. Então, participam essas áreas ali, né? Às vezes, cara, aí não participa naquele momento, mas envolve as demais áreas para a gente tocar, mas participam esse comitê aqui, vamos chamar, para que a gente consiga, de fato, tomar as melhores decisões aqui. E, por vezes, também o CTO está envolvido, tá, gente? Muitas vezes, inclusive, está bem envolvido. Tu lembra, se tu puder compartilhar com a gente, assim, alguma experiência, seja na Prolog ou até em outra situação, que vocês viram os resultados, né? Mexendo mesmo, né? Eu acho que falando de churn, né? Eu acho que é uma preocupação geral, sempre olhando para o ponteiro, assim, onde a gente via o resultado, onde vocês viam o resultado, né, indo para um caminho, tomando um caminho ali, o churn aumentando e tudo mais, e aí com mudança, né, você falou aí, mudança tanto de ICP quanto alguma questão aí relacionada ao produto, que vocês conseguiram encontrar uma solução em conjunto dentro dessas reuniões periódicas que vocês têm? Tem uma situação de sucesso para compartilhar? Desculpa, gente, super. Eu tenho, cara, tô da Prolog, acho que é fresquinha, do ano passado. Vou ter que contextualizar um pouquinho. Imagina que nosso cliente ele tem o pneu, né? E ele roda com esse pneu, e a gente contabiliza KM, enfim, para a gente entender quanto, né, aquele pneu já rodou, junto com uma aferição, enfim, para saber como é que está o desgaste desse pneu. E tem um dado que é extremamente importante para o nosso cliente, que é o CPK, é o custo por quilômetro rodado. Então, ele faz um cálculo para saber quanto aquele pneu está custando, né, para ele por quilômetro rodado. Então, entendo aqui que a gente tem o pneu da Michelin, tem o pneu da Goodyear, enfim, e eles vão ter o CPK diferente, material, enfim, são diferentes, né, fornecedores diferentes, e eu preciso saber, cara, qual que é o meu melhor pneu? Eu preciso saber disso. Gente, existe uma série de variações aqui também, tá? Peso do caminhão, onde que é a estrada que ele anda. Mas o ponto X que eu ia fazer aqui, a gente não tinha uma tela noção de CPK para ele. O cara tinha que extrair isso, o cara fazer um dividido pelo outro, assim, era feio, dado que a gente podia estar mostrando para ele em tela, assim, bonitinho, cara, para que ele conseguisse consumir aquilo da melhor maneira possível. Então foi uma dor. Como foi o processo de divulgação quando vocês conseguiram implementar isso? Porque, assim, pelo que tu está falando, pelo menos, o desenvolvimento, não sei, né, é relativamente baixo, né, porque vocês até já tinham as informações e um ganho enorme para o cliente. Como que vocês fazem ou fizeram para divulgar isso já para os clientes? Para a base, cara, aí foi clichê. A gente mandou por e-mail. Como a gente tem um app, a gente mandou notificação através do app também. E na época a gente fez um web, né? Deixou ele gravado também para que os clientes, cara, na novidade sobre o nosso produto, enfim, como que a gente utiliza, né, ele no dia a dia agora, né? Como que ele funciona na prática. Aí depois a gente deixou disponível isso dentro do nosso canal do YouTube. E também, bom, daí aqui o nosso produto, né, a gente tem um Prolog News, que a gente chama, que é a home do cliente, então a gente consegue colocar newsletter lá, consegue colocar link, enfim. Então também estava divulgado para ele ali, quando ele abria a tela, ele já conseguia ver, através de uma imagem, né, o lançamento do CPK, aí já tem o botão de novo ali do lado, enfim, para que ele conseguisse, né, começar a usar essa nova funcionalidade que tinha. Então acho que foi por esse caminho, foi esse lançamento que a gente fez, assim. E vocês conseguiam depois, ou conseguiram ver, por exemplo, a reação dos clientes com relação a esse novo recurso, seja através de pesquisa, né, NPS ou feedbacks, né, de atendimento, assim, como é que o time de produto captou depois, assim, o envolvimento ou a satisfação dos clientes com relação a esse novo recurso?
Boa. Nessa tela onde a gente coloca a nossa home, tinha ali a pesquisa para responder, enfim, o que o cliente achou daquela nova funcionalidade que a gente lançou também, tá? Obviamente, ela também refletiu no NPS, a gente lança aqui de 3 em 3 meses, né? Ela apareceu. Nossa NPS, inclusive, né, agora não vou lembrar de cabeça, gente, mas acho que estava em torno de 55, antes de a gente conseguir fazer esse lançamento, e esse dado é bem importante para o nosso cliente, tá, gente? Ele é extremamente rico, acho que pro transportador, tem outros dados, mas isso é bem rico mesmo, já que a gente é um software de gestão de, né, transporte de cargas, e o principal é pneus, e a nossa NPS foi para 61, então teve um salto bem grande assim, e foi nessa virada, tá? Obviamente outros fatores também influenciaram, mas com certeza tem um peso muito grande ali, porque algumas notas que vieram com feedback bem positivo em relação a essa nova funcionalidade que a gente lançou. Podem meter ficha, gente. Deixar só eu falo, eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário sobre isso. Agora que meu computador voltou a funcionar, então eu estou conseguindo ver quem está presente na sala. Então, se alguém tiver comentários aí, dúvidas, por favor, fiquem à vontade, porque senão fica só nós aqui. Mas também, se não, a gente vai seguindo aqui. Mas o seguir é aquilo que eu falei, foram acho que 4 slides, e o próximo é de fato para a gente papear agora, perguntas, enfim, para a gente trocar essa Então, se eu já estava afiada, agora talvez eu vou só intensificar mais. Eu queria voltar no processo de onboarding, lá do primeiro slide que você trouxe, sobre passagem de bastão. Acho que você comentou isso em algum momento ali, né, da adoção e... Deixa eu ver aqui, né? Onboarding, adoção, e depois quando vai lá para os CSMs e tudo mais. Né? Como que funciona? Duas coisas, né, sobre passagem de bastão. A primeira é entre o comercial e o time de CX, como que vocês fazem isso? Quais são as informações relevantes que vêm de uma área para outra? E da mesma forma, como que vocês, você comentou ali agora há pouco, mostrou que vocês fazem reuniões periódicas com o time de produto. Mas quando essas reuniões não acontecem, de que forma que vocês enviam também materiais e informações para os times de produto, desenvolvimento e tudo mais? Legal. Vamos para onboard então, tá? Bom, a ferramenta que a gente usa é o HubSpot. Então, gente, existe 1000 automações aqui de fato para que, cara, quando tem um ganho lá no comercial, ele já vai criar um ticket lá no pipe de onboard, e a gente já vai ter todas as informações que a gente precisa para, cara, conversar com o nosso cliente e saber minimamente dessas informações, tá? Cara, que informações que a gente basicamente tem aqui, né, do time comercial? A gente tem aqui, cara, qual é o módulo que ele contratou? O mais importante, orientações para implantação. Então, se já tem alguma particularidade, o time comercial já tem que escrever isso ali. Cara, cliente contratou agora, mas ele só vai iniciar daqui a 15 dias. Beleza, tá ali. Estou dando um exemplo aqui genérico, tá, gente? Dizendo o que acontece. Então, tem essas informações aqui. Quem que é o responsável pela implantação também? Aí, no nosso caso aqui, eu preciso saber a quantidade de filiais que essa transportadora tem. Então, a transportadora naturalmente tem mais de uma filial, né? Grandes transportadoras. Então, eu preciso saber quantas que ela tem, porque isso muda aqui no processo de onboarding também. Quantidade de placas, então quantidade de veículos que ele tem, quem vendeu, e aí a gente tem as dores dos clientes, tá, gente? As dores do cliente é um checklist, inclusive, já que a gente montou, faz um ano, e que ele já tá... O vendedor só precisa selecionar. Então, a gente conseguiu mapear quais eram as principais dores que os nossos clientes traziam quando ele estava lá na parte do lead, ele conseguiu identificar, e a gente populou isso dentro do HubSpot para que ele selecione e fale qual é a principal dor dele, tá? E dali eu sei o que eu preciso mostrar para ele no final da primeira etapa da jornada. Guido. Uma dúvida. Gostei. Não sei se estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Boa, show. Você comentou ali que o processo de onboard, você precisa saber o número de filiais para poder adequar ou adaptar ele melhor para o cliente. Como que isso acontece? Né? O que varia ali em função do número de filiais, tipo, a mais? Boa. Aqui tem uma particularidade super bacana. Aí varia de transportadora para transportadora, tá? Muitas vezes eu tenho um único gestor que vai tocar isso tudo, e muitas vezes eu tenho que envolver todos os gestores de todas as filiais para realmente conduzir o onboarding desse cliente. Então muda um pouquinho, tá? E também muda como eu vou importar essas informações dentro do meu produto, porque eu não posso importar tudo para todos. Basicamente, as transportadoras, elas deixam as bases separadas. Então, eu tenho lá a empresa, Core, né, Prolog, depois eu vou ter filial Florianópolis, filial Palhoça, filial Piguaçu, filial São José, Curitiba, e com isso, eu preciso fazer um outro tipo de contorno ali para que a gente consiga fazer a importação da maneira correta, sem, né,
penalizar ou deixar a visualização, né, de acordo com o que o cliente pede também, sobre os dados, né, de cada uma das filiais. Claro, tem o gestor master, que ele vai ter acesso a tudo, tá, gente? Então, ele precisa ter acesso a tudo, mas muitas vezes eles, acho que é prático, inclusive, do nosso segmento, eles deixarem isso separado, para quem atua em cada uma das filiais. Pergunta derivada da minha pergunta anterior. Aproveitando que você trouxe isso, como é que, só para ter um pouquinho mais de detalhamento de como que o onboarding chega também na ponta, né? Você disse ali que tem toda uma estrutura que vocês fazem para distribuir informação de forma hierarquizada. Isso a gente até tem em comum, vamos dizer assim, né? Mas nessa parte, então, de tipo assim, o operacional mais da ponta da filial. Vocês fazem rodadas de treinamento com essa galera? Vocês têm material consultivo? O que vocês fazem? Como é que chega, né, ali os recursos para a ponta? Boa, sabe? Legal. Cara, a gente hoje treina basicamente gestor, tá? Tem operação que envolve, que prefere envolver as pessoas na ponta, mas tem gestor que não quer envolver. Então, o que a gente tem pronto já para entregar para esse cliente aqui e fica compartilhado com ele também a todo momento, tá, gente? A gente tem o PPT sobre cada produto que a gente tem, como que a gente executa, e isso fica disponível para ele, porque muitas vezes ele quer treinar o time dele, então fica pronto esse material já para que ele possa fazer isso também, e a gente também tem o nosso EAD. Então, o EAD está disponível, tem certificação, para que, de fato, essa pessoa que está na ponta, ela possa aprender e o gestor possa, cara, preciso do teu certificado para que, de fato, garanta que tu aprendeu, executou e está assistindo também. Então tu treina o gestor e o gestor, ele tem liberdade de treinar a operação dele. Tu capacita esse gestor para ele fazer isso. Total, gente. E aí, particularmente no meu segmento, existe uma rotatividade muito grande de quem está na ponta, tá? Então, quem executa muitas vezes a atividade, cara, por 100, aí eu vou falar aqui de exemplos reais, tá? E transportadora fica uma do lado da outra. Não sei se vocês já viram na estrada. Cara, a transportadora, eu trabalho aqui, a transportadora do lado me chamou por R$100 a mais, eles não. Então, cara, se eu não tivesse esse processo escalado para o gestor conseguir treinar, cara, aí ficaria bem, mas acho que ficaria bem, o custo seria muito alto para a gente cada vez ter que treinar essa pessoa lá na ponta e seria um custo muito alto. E para esse gestor ele poder capacitar a operação dele, ele precisa necessariamente, vou chamar assim, tá? Acho que é a graduação, talvez que tu esteja dizendo ali embaixo. Ele precisa passar pelo processo completo do onboarding de vocês. Só depois que ele tiver capacitado, que ele tiver graduado, talvez ali, é que ele pode fazer esse treinamento com a operação, certo? Não, Fê, ainda no onboarding ele pode estar preparado, ele aprendeu, fez tudo aqui. A graduação já é repetição, então eu preciso que o time operacional dele execute para que, de fato, ele saia graduado, porque ele, imagina uma empresa com 200 placas, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, então ele já precisa ter graduado todo mundo ali do time dele para que, de fato, ele seja graduado na minha etapa de adoção. Uma pergunta sobre... Bom, é porque você falou sobre o EAD, né? Vocês conseguem fazer um monitoramento hoje de quem acessa esse EAD de vocês? Conseguimos. Quem acessa, quem que tirou o certificado, quem que parou pela metade. Então, a gente usa, se não me engano, a ferramenta que se chama EAD Guru, então a gente consegue trazer de lá essa informação, tá? Então, por vezes, né, bem na fase inicial, a gente consegue falar para o gestor, né, quem fez, quem não fez, para apoiar ele nesse momento também, apesar dele saber, porque, querendo ou não, se ele pede certificado para o colaborador, ele sabe que o colaborador também não fez. Sim, perfeito. Em algum momento da conversa, você falou que vocês têm um monitoramento do Health Score bem apurado, pelo que eu entendi. Como que vocês fazem esse acompanhamento e até mesmo o cálculo do Health Score de vocês hoje? Cara, o meu Health Score, eu chamo de Health Score porque todo mundo chama de Health Score aqui, tá? Mas para mim é um controle de aderência. Porque hoje eu estou só populando, eu só uso como base de cálculo a minha atividade core do produto. Então, se eu contratei aferição, eu vou ver quantos % ele aferiu em cima da quantidade de placas que ele tem. Se ele contratou checklist, eu tenho que entender qual é o percentual de checklist que ele fez em relação à placa que ele tem. É uma pauta gigante, porque a gente vai tocar nisso nesse ano, e a gente está num processo bem bacana aqui de estudo da base, churn, enfim, entrantes, e a gente começou a olhar agora o que a gente vai considerar no Health Score, tá? Para que a gente tenha, cara, mais parâmetros envolvidos para que, de fato, tenha uma realidade real de como está a operação do cliente.
Vou trazer um exemplo aqui. Tem alguns clientes que eles não querem aferir, gente. Eles querem fazer movimentação de pneus. Eles estão felizes com isso e não há santo que faça ele usar a nossa ferramenta física. E como que esse cara tá para mim lá? Zerado. É um cliente que não usa, porque eu não contabilizo movimentação de pneus dentro do meu produto, dentro do meu HealthScore. Então, a gente está começando a mapear isso agora, vai entrar em pauta, para que a gente consiga, cara, ter, eu acho que um HealthScore mais maduro, tá? Mais realista. Acho que, de fato, tem um HealthScore, como eu falei, eu acho que a gente tem mais hoje um controle de usabilidade do que, de fato, um HealthScore que vai, claro, ter suas variações de percentual e contribuição para montar a meta final, dependendo de cada ação que ele faz dentro do produto, né? Não sei, alguém abriu o microfone que foi aqui. Você falou do... Ai, me fugiu aqui. Mas até mesmo para saber, assim, chamar de aderência, né? Essas informações para vocês, elas são automatizadas? Tipo, eu digo assim, o teu software, tá? Teu sistema aí, teu produto, ele te dá essa informação de uso já para o teu time, para o CX, ou isso é uma coisa manual? Não. Entra naquele processo assim, vou lá, entro, desenvolvimento tem que baixar uma base do banco de dados e aí, ó, toma aqui as informações para vocês. Isso já vem mais estruturado? Como é que funciona? Já vem mais estruturado para a gente só ler a informação. Então, eles já atualizam através de uma ferramenta. Hoje, gente, hoje havia planilha, mas tem uma ferramenta chamada Make, enfim, tem toda uma integração, e isso já popula para a gente da melhor maneira possível lá. A gente agora que a gente tem aqui, na verdade, uma área de dados e estratégia. Então, essa área de dados agora vai começar a tocar nisso em HealthScore comigo, e daí deve virar, cara, um dashboard dentro do BI, que é onde eles estão migrando todas as nossas informações, tá? Outra coisa muito bacana também, Fê, agora que tu comentou, eu lembrei que tu fez uma pergunta de produto também lá atrás, e que eu não respondi ainda. O time de produto construiu para a gente um BI, tá, gente? Com os principais indicadores do nosso cliente. Que não estão tão visíveis para ele no produto ainda. A gente sabe dessa dor também e é isso que a gente está trabalhando agora. Mas para que eu possa fazer um QBR bem rico para ele, né, mostrar os resultados do quarto para ele, do mês, enfim, dependendo de cada jornada, tem um BI, literalmente, a gente vai lá, coloca o nome da empresa, o código da empresa, e a gente consegue extrair todas as informações do que ele está executando, o que ele não está executando, onde ele está ganhando dinheiro, onde está perdendo dinheiro, para que, de fato, a gente possa fazer um QBR bem rico para ele no final do dia, tá? Isso então, para o teu cliente já mesmo na ponta ali? Não, ainda não. Ainda está comigo. A gente está em fase final agora para, de fato, conseguir disponibilizar isso para o cliente, tá? A gente não gostaria de ter uma segunda ferramenta disponível para o cliente para que ele pudesse consumir, porque a gente gostaria de ter tudo isso dentro do produto. Então, a gente está nessa discussão. Se a gente quer liberar por fora ou se a gente quer colocar dentro do produto. Ah, Marcela, mas dá para a gente criar lá uma tela e cria uma interface, imputa lá a tela do BI só para ele ver. Cara, mas ele não tem um padrão de cor, tem N coisas que influenciam em relação a só colocar dentro do produto. Então, a gente deu uma freadinha e estamos conversando para isso, para que a gente possa disponibilizar na ponta para o nosso cliente. E outra pergunta de produto que tu me fez, só conectando aqui, tu falou para mim, quando não acontecem as reuniões, né, quem que se envolve, tá? Como essas informações chegam para o time de produto, tá? Cara, primeiro, todo time de produto tem acesso ao meu HubSpot, tá? Então, existe um time de produtos, existem relatórios de produtos, existem painéis de produtos dentro do Hub que, cara, eles podem consumir por lá as informações próprias, tá? Isso, então, porque a gente falou só para eu fazer o paralelo, o teu HubSpot é o nosso Movidesk, né? Então, isso. Por exemplo, se as tuas categorias de atendimento ali, se o teu time de produto quiser consumir as informações ali do que está caindo para atendimento, eles acessam direto lá nesse painel no HubSpot. Eles acessam através desse painel do HubSpot, tá? E ajudam muito, tá, gente? Assim, por quê? Cara, por vezes a gente está num ciclo, vamos chamar aqui num ciclo vicioso, por mais que a gente tome todos os cuidados aqui dentro da área de CX. Cara, mas a gente esqueceu de contextualizar melhor aquela melhoria que foi populada, não colocou... Cara, tá faltando uma categoria para que o time de produto possa fazer essa leitura de uma maneira mais rápida, então eles vêm retroalimentando a gente para que cada vez as informações fiquem mais claras dentro da ferramenta para que eles possam consumir. Porque às vezes a sede é maior do que o controle que a gente tinha naquele momento. Então, cara, eles retroalimentam a gente em relação a isso, a gente retroalimenta eles aí com as informações que o nosso cliente vai populando, enfim, seja de qual área for, da gente suporte, onboard, adoção, customer success, está tudo lá dentro. E recentemente, gente, uma pessoa do meu time, extremamente, do time de suporte, inclusive, ela foi para o time de produto, tá?
E ela tá lá só para fazer isso, tipo, estratificar, ajudar, apoiar, trazer essa visão de produto. Ela ficou um tempo no time de suporte aqui, 2 anos, e isso trouxe mais riqueza para o time de produto. Confesso para vocês que me deu uma grande aliviada em gestão de carga horária, porque agora ela estratifica muito mais e ela sabe das nossas principais dores e sabe interpretar isso dentro do produto também. E quando não acontecem essas reuniões, a gente trata no assíncrono, né, através da nossa ferramenta. A gente tem um grupo aqui no Discord e, cara, se precisa de qualquer coisa, qualquer ponto, qualquer informação, a gente vai trocando por ali, mas naturalmente a gente... Cara, é bem difícil a gente cancelar uma reunião, porque aqui, cara, como é que é? Ritos são ritos, a gente evita pular eles, assim. Sim, não faz total sentido. Gente, do que eu tinha notado aqui de dúvidas, eu acho que foi tudo. A gente tem 3 minutinhos aí para o final. Não sei se alguém quer aproveitar, fazer algum comentário, compartilhar alguma prática aqui. Eu vi que várias pessoas já me mandaram algumas sugestões aqui no meu chat privado, mas eu não vou conseguir abrir agora. Mas se alguém quiser fazer comentários aqui, por favor, temos 3 minutos para aproveitar aí, Marcelo, a gente compartilhar mesmo boas práticas, né? Só um comentário, tu perguntou sobre transportadora, né? A gente tem hoje, a Érica acho que não tá aqui, né? Porque eu acho que a Érica tá de férias. Mas a gente tem uma pessoa de logística aqui na Solves atualmente, que é a pessoa que nos apoia aí com a logística, com as transportadoras e tudo mais. E a gente acho que tem uma noção do caos que é, né? Eu vejo assim, que tem uma pessoa para lidar com as transportadoras, pelo menos que são parceiras aí da Solves. E aí, no nosso caso, acho que no caso de vocês também, a gente está falando de um produto que envolve hardware também. Isso aí. E aí entra a questão crítica do negócio, que eu preciso fazer um software, o meu cliente precisa entender o software, precisa entender o hardware da estrutura dele. E também, aqui falando das transportadoras, fazer com que o produto chegue na data certa, com o frete adequado, no endereço certo, que isso também é um desafio gigante. Então, só para... Acho que a gente tem um pouco de noção do que acontece com esses clientes de vocês. Mas eu falei mais 2 minutos, eu falei que não ia falar. Não tem problema, se passar uns minutinhos também, eu não tenho uma próxima call. Então, gente... Incrivelmente, eu vou falar incrivelmente, tá, gente? A gente não tem problemas com essa área. É a área bem estruturada, que já veio... Então, vou contextualizar melhor. Quem estruturou essa área, quem fez o produto, quem construiu ele, está rodando e a gente vem fazendo melhorias, foi o próprio CEO. Então, cara, ele deixou aquilo ali de um jeito que tá tudo muito conectado, tá? Cara, a nossa transportadora hoje é os Correios. E porque o nosso produto não é muito grande, nosso produto pequeno, né? É pequeno. Então, assim, chega muito rápido, é muito tranquilo, assim, o prazo raramente o prazo realmente estoura, sabe? Funciona muito bem. No nosso caso, a gente, como tem, aqui não tá dando para ver, né? Mas os totens aqui, os equipamentos que são maiores, eles necessitam, né, da transportadora, e aí o negócio já começa a ficar mais complicado. Quando a gente está falando de componentes menores, é tranquilo, vai por correios aqui, não tem, não sei, talvez eu esteja falando besteira. Éder, se você estiver por aí me ouvindo, você pode me corrigir. Mas... perfeito, é exatamente isso. A gente tem problemas justamente porque o nosso equipamento ele é grande o suficiente para que não seja aceito pelos Correios, né? Tem mais de 1 metro de altura, que é o limite dos Correios. Então, isso nos faz ir em busca das transportadoras e, enfim, tem uma série de problemas aí, né? Tem problemas operacionais das próprias transportadoras, sem valores de frete. Existem empresas, como a gente trabalha sempre no B2B aqui, então tem muitas empresas que conseguiram adicionar uma taxa de dificuldade de entrega para seus endereços, né, para seus CNPJs. Então, isso é um problema bem sério para a gente aqui, porque os fretes ficam com valores absurdos, né? Ficam muito, muito altos os valores de frete. Enfim, uma série de desafios aqui que a gente tem no dia a dia com a nossa logística aqui. Não, eu imagino, gente. Eu, como disse, por sorte aqui roda muito bem e vem fluindo super bacana aqui. Mas eu imagino os desafios que vocês enfrentam, porque logística é um caos, né, gente? Claro, a gente enfrentou
caos aqui. Rio Grande do Sul, quando a gente teve aquela grande enchente, a gente foi um caos. Então, a gente teve muito próximo do nosso cliente, como que a gente vai enviar? Enviava para um endereço que não era, que realmente estava acessível. Os clientes não podiam devolver os nossos produtos, porque o produto pode dar um problema na ponta, então a gente faz a substituição. Então, cara, foi um desafio muito grande. Assim, logística é um tema delicado. Aqui na Prolog ainda, gente, só para vocês terem noção, eu não sei como é que funciona na Sovos, tá? Mas aqui, cara, a gente compra tudo, a gente manda produzir, a gente traz para cá, a gente sobe firmware, a gente monta o produto, a gente testa o produto, prepara ele e faz envio para o nosso cliente. Então, aqui a gente faz o processo desde a compra do componente para, de fato, a gente conseguir, né, fazer a entrega final do nosso produto, assim. Esse é o meu desafio aqui, gente. Então, quando eu não tenho um componente X, é de virar os cabelos para cima e sair correndo, assim. O que eu faço para substituir esse componente? Mas daí a gente tem um parceiro, enfim, que montou o hardware, ele consegue substituir. O Éder vai saber dizer melhor, mas também nem vou entrar no detalhe. Eu acho que não, esse problema a gente não tem, porque a gente acaba montando, né, a estrutura, já que a gente recebe os componentes e monta aqui, né? E aí distribui mais na distribuição. Bom, esse é o desafio. Bom, são 3:02, então acho que para a gente não estender aqui muito, quero te agradecer aí mais uma vez pela tua disponibilidade, pelo nosso bate-papo. A gente sai daqui novamente com mais algumas ações e próximos passos que a gente pretende implantar aqui dentro, e é sempre legal ter a oportunidade de ver como é que as outras empresas estão fazendo, né, inovando e trazendo algumas novidades aqui para dentro. Então, obrigada de novo aí pelo teu tempo, por compartilhar conhecimento com a gente, e espero que a gente possa voltar a conversar, trocar ideias em breve. Imagina, gente, foi um prazer também. Que precisarem, contem comigo. Estou sempre por aí, no LinkedIn, enfim, afetei meu contato, fiquem à vontade. Maravilha. É isso, pessoal, que ficou até agora. Obrigada também pela participação de vocês, e até mais. Uma boa Páscoa. Valeu, Tchau, gente. Boa Páscoa. Tchau. Até.